Vamos começar então com uma oração. Depois eu passo a palavra para o Sérgio, Amém. ok? Bom dia, Enzo. A gente vai começar com uma oração então. Amém? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por mais uma vez estarmos em Tua presença, reunidos, Pai, Amém. mesmo que online. Queremos colocar essa reunião em Tuas mãos, pedir que o Senhor Deus fale aos nossos corações, que o Senhor conduza-nos, Senhor Deus, por esse momento. Queremos também te agradecer porque deu certo, Senhor Deus, a gente nos reunir, Pai, aqui no Meets, que nós possamos fazer tudo para a honra e glória do Teu nome. É o que nós queremos, que nós pedimos, Senhor Deus. Fica conosco por mais esse momento. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Só vou pedir que eu vou mutar as pessoas que estão com o microfone ligado e deixar que só o Sérgio fique com o microfone ligado. Aí, ao fim da reunião, pedido de orações e momento de oração aí, todo mundo pode estar ligando o microfone, ok? Obrigado a todos. Sérgio, com você. Felipe, obrigado. Obrigado. Bom dia a todos. Eu não, infelizmente, o recurso de máquina não é muito grande. Eu consigo só ver meia dúzia de pessoas, mas tem uma mensagem que tem mais 8 pessoas atrás da tela. Então, vamos abrir as nossas Bíblias em Salmos 39. Salmos 39, e vamos ler os versículos 4 e 5. Salmos 39, versos 4 e 5. Assim diz a palavra de Deus. Mostra-me, Senhor, como é breve meu tempo na terra. Mostra-me que meus dias estão contados e que minha vida é passageira. A vida que me deste não é mais longa que alguns palmos. E diante de ti, toda a minha existência não passa de um momento. Na verdade, o ser humano não passa de um sopro. Queira Deus que, através da sua palavra nesta manhã, nós possamos compreender um pouco mais do que ele diz sobre a nossa vida terrena e o que nos reserva na eternidade, no nosso futuro. Gostaria de meditar junto com vocês sobre 3 coisas nesta manhã. Todos sabem que nós estamos seguindo aquele livro, Uma Vida com Propósitos, e estamos no dia 6, né? Então, vamos meditar juntos sobre 3 coisas, né? Primeiro, a vida é breve, né? Segundo, somos peregrinos na terra. Em terceiro, na realidade eu nem ia falar sobre isso, mas achei que seria pertinente, né, falar brevemente sobre alguma coisa. Terceiro ponto que gostaríamos de pensar junto é sobre serviço, né? Seguindo o exemplo de Jesus. Né? Primeiro ponto, a vida é breve. Né? Quando nós lemos a Bíblia, em toda a sua extensão, né, ela esclarece que a nossa vida terrena ela é muito curta, ela é breve, né? Breve. E a Terra é uma residência temporária. É isso que a Bíblia sempre nos mostra quando nós folheamos as páginas da Bíblia. A vida humana ela tem uma característica. Né? Ela é extremamente curta, ela é extremamente breve, se nós compararmos com a eternidade. Não importa se a pessoa viva 70, 80, 120 anos ou mais. Né? Mesmo que a gente pudesse ter uma longevidade, uma vida tão longa como os seres humanos antes do dilúvio, né, que viviam vários séculos, mesmo assim, a nossa vida, ela, comparada com a eternidade, não significa muita coisa, né, esse tempo de vida. Para aqueles que apreciam matemática, né, se nós pudéssemos traçar, né, conseguíssemos traçar uma linha de tempo, né, chamada eternidade, onde estaria o ponto inicial da eternidade
ponto zero, o marco zero, ou onde estaria o ponto de chegada ou ponto final. Fica muito difícil a gente querer imaginar um negócio desse, né? Então, seria uma loucura a gente tentar pensar onde começa e termina a eternidade. Bom, mas se alguém quiser se aventurar a pensar sobre isso aí, eu acho que poderia começar pelo tamanho do universo observado, né? Que tem um diâmetro de aproximadamente em torno de 93 bilhões de anos-luz, segundo os astrônomos da atualidade. Né? Um número muito gigantesco, um tamanho gigantesco que a gente não consegue nem imaginar o que significa exatamente isso. Né? Mas o apóstolo Pedro, né, vamos nos ater à palavra de Deus. Né? O apóstolo Pedro repetiu em sua carta um resumo daquilo que Deus tinha dito a Isaías, o profeta Isaías. Né? Os seres humanos são como capim. Sua beleza é como as flores do campo. Né? Então, o capim, ela cresce hoje, amanhã seca e murcha. Né? Então, assim, a vida do ser humano na Terra ela é muito breve comparada com a eternidade. O segundo ponto, talvez o mais longo, que eu andei pensando, é que nós somos peregrinos na Terra. Né? A Bíblia nos ensina que nós nos devemos preparar para a eternidade. Né? E encontramos vários textos bíblicos, né, que indicam que nós somos peregrinos, somos forasteiros, somos estrangeiros nesse mundo. Né? Isso podemos encontrar, por exemplo, em 1 Pedro 2,11 ou na carta de Hebreus 11:13. Nós podemos viver a nossa vida do nosso jeito, né? Sem ter um senso de direção, ou podemos viver a nossa vida com propósitos e realizações, seguindo a palavra de Deus. Né? Tem um escritor famoso, né? Eu não lembro exatamente o tempo, quando ele viveu, mas o nome dele é Charles Dodson, acho que é assim que se pronuncia o nome dele. O Charles Dodson, ele foi romancista, ele foi contista, fabulista, ele escreveu fábulas, foi poeta, desenhista, fotógrafo, matemático e pastor anglicano britânico. Esse personagem, né, o Charles Dodson, ele é conhecido no mundo inteiro pelo seu nome artístico. Não, nome artístico não diria, mas seu nome fictício, né? A pessoa que assina um livro, uma poesia, uma coisa assim. O pseudônimo dele é Lewis Carroll. Lewis Carroll é um dos seus livros mais famosos, Alice no País das Maravilhas. Né? Acho que todo mundo conhece a Alice no País das Maravilhas. E nesse livro, ele conta a história de uma menina chamada Alice, que vai parar no mundo fantástico, né? Depois de cair dentro de um buraco de coelho. Né? E Alice está perdida no meio da mata e encontra um gato todo multicolorido, ele empoleirado no galho de uma árvore. Né? E Alice pergunta ao gato: você pode me ajudar? Né? E o gato responde: sim, pois não. Para onde vai dar esse caminho? E o gato responde: para onde você quer ir? Alice responde: bom, eu não sei, eu estou perdida. E o gato diz uma coisa interessante: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, somos peregrinos na Terra. Peregrinos na Terra é uma figura, uma comparação usada, ou quem quiser um termo mais sofisticado,
Mas requintado, somos peregrinos na terra, é uma metáfora. Embora a gente seja peregrino, né, estrangeiro, nós precisamos saber onde nós queremos chegar, né? E o que fazer durante a nossa peregrinação, durante a nossa caminhada ou durante a nossa existência. O que a Bíblia nos adverte, né, é que o viver o aqui e o agora, né, conforme os valores, as prioridades, os estilos do mundo que está à nossa volta, é um risco muito grande e tem resultados sérios, catastróficos na eternidade. Por isso, sempre como cristãos, precisamos, né, ou devemos atentar para a palavra de Deus, o que a Bíblia nos ensina. O apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, né, aqueles que usam as coisas deste mundo não devem se apegar a elas, pois este mundo, como o conhecemos, logo passará. 1 Coríntios 7, 31. Né? Neste capítulo 7 do livro de Coríntios, né, 1 Coríntios, Paulo trata das instruções sobre casamento. No entanto, ele não está encorajando a negligenciar os devidos deveres familiares, né? Mas está encorajando a viver como se o tempo que nós temos fosse curto, né? Isso significa que devemos cuidar da nossa família, isso é dever, né, nosso. Mas não considerar que isso é tudo que importa na nossa vida, né? Importa também nós mantermos os nossos olhos voltados para a eternidade, né? Por que disso? Porque tudo que existe no mundo, tudo que há no mundo, ela passa, né? Não existe nada sólido, nada que dure para sempre neste mundo. Por isso, seria loucura da nossa parte nós, como crentes em Cristo, agir como se os valores do mundo fossem permanentes, ainda que a gente veja que esses valores sejam confiáveis, né? Mas voltando à palavra de Deus, né? João, o discípulo amado de Jesus, deixou palavras extraordinárias palavras escritas na sua primeira carta, né? Lá em 1 João, capítulo 2, versos 15 a 17, ele diz o seguinte: não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo o que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. Mas o apóstolo Tiago também, ele diz algumas palavras de uma maneira muito, diria, muito dura, muito severa, né? Lá em Tiago, capítulo 4, verso 4, ele diz o seguinte: adúlteros, né? Ele está se referindo assim: se você crê em Deus e também segue as coisas do mundo, os deuses do mundo, então você é um adúltero espiritual, tá? Então, por isso ele diz: adúlteros, vocês não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, né? Se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus, né? São palavras muito severas, né? Devia fazer a gente estremecer, né, quando a gente ouve coisa desse tipo, né? E o apóstolo Pedro, ele menciona em sua carta, em 1 Pedro 2,11, amados, eu os advirto, como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Todas essas advertências bíblicas, né, são como
placas de sinalização que Deus colocou no caminho da nossa vida, né? Para que nós mantenhamos, né, na direção certa e evitar perigos, né? Toda pessoa, todo motorista, né, que anda pela estrada sabe como é importante a sinalização que nós encontramos pelo caminho, né? Certa vez eu ouvi um pastor dizer umas palavras, eu guardei isso até hoje. Não sei se é exatamente as mesmas palavras que ele falou, mas é o seguinte: como você começa a vida cristã é importante, mas mais importante ainda é como você termina a sua vida cristã. Eu gostaria de dar um exemplo bíblico disso daí, né? Todos nós sabemos, né, ou conhecemos quem foi o rei Salomão, né? Salomão era filho do rei Davi e de Batseba, ou Betsabá. E o nome mais conhecido, né, é Salomão, né? Mas interessante, Deus falou com o profeta Natan, né, que era muito achegado ao rei Davi, e Deus disse para esse profeta Natan que o filho de Davi deveria se chamar Gedidias, né, que significa amável do Senhor, porque e Natan transmitiu isso para o rei Davi. Mas a Bíblia cita sempre, né, o nome Salomão. Salomão se tornou o terceiro rei de Israel, né? Governou Israel por cerca de 40 anos, né? E ele é tido como o autor dos livros de Provérbios, né, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos que nós temos em nossas Bíblias, né? E também os Salmos 72, 127 e 127 também são atribuídas ao rei Salomão. Sabemos que ele começou seu reinado com sabedoria, né? Também com justiça, né? Mas ele, durante a sua vida, ele construiu um império econômico invejável, né? Podemos ver isso no livro de Reis, capítulo 10, 1 Reis, capítulo 10. Ele fez inúmeras construções, né? Ele construiu o Templo de Jerusalém, ele construiu um novo palácio para o sumo sacerdote, construiu um palácio para sua esposa, que era filha de Faraó, construiu a casa de cedro do Líbano, o pórtico das colunas, construiu seu próprio palácio e também ele construiu um salão de julgamentos, né, onde ele julgava aquilo que era trazido perante ele. Salomão também ele fez diversas alianças com os povos vizinhos, né, as nações vizinhas, e talvez isso tenha levado, né? Isso tenha levado a muitos casamentos, né? Ele teve 700 esposas e 300 concubinas, né? 1.000 mulheres. Pode ser que no tempo dele, né? Naqueles dias, né? Ter um harém pode ter significado, pode ter sido um símbolo de status, né? Mas também, por outro lado, nós podemos pensar que Salomão ele foi atraído pela sua cobiça, pelo poder, pelo prestígio, ou ele teve um comportamento assim, inclinado, voltado, né, para o prazer sexual. A Bíblia não diz, nós não sabemos, né? Mas o que sabemos é que Salomão ele importou os costumes, né, religiosos das suas mulheres, né, das suas 1.000 mulheres. E o que a Bíblia diz, né, que é bastante triste, é que o seu coração, né, que era tão sábio, né, que julgou com tanta justiça, e o seu coração foi se desviando da verdade, da sabedoria, e se deixou seduzir
pela idolatria, pelo culto pagão, né? Que as suas mulheres acabaram envolvendo a vida dele. Né? Salomão, ele foi um homem poderoso, né? Ele tinha um exército fantástico, né? E a Bíblia diz que ele tinha 4.000 estábulos, né? Tentei imaginar o que significa ter 4.000 estábulos, né? 12.000 cavalos preparados para a guerra. Né? E Salomão também ele construiu navios, né? Para ter uma frota mercante, para fazer negociações, né? Assim, Salomão ele se tornou o homem mais sábio do que todos os reis da terra que viviam ao redor da terra de Israel. Mas, assim, com tudo que ele tinha, com tudo que ele era, não o impediu de ser subjugado pelos prazeres mundanos da autorrealização, da idolatria e do afastamento do caminho de Deus. Parece que é inacreditável, né? Que um homem com uma linhagem como ele tinha, uma sabedoria que causava inveja a nações vizinhas, um homem que recebeu tanta bênção de Deus, possa se voltar para a idolatria, adorando deuses das nações pagãs, né? A Bíblia nos conta isso. E a Bíblia também nos conta que Deus se irou com Salomão, porque o seu coração tinha se desviado do seu Senhor e adorando outros deuses. E Deus disse, olha, o seu reino será dado, entregue a um dos seus servos. Né? Isso está em 1 Reis, capítulo 11. Interessante. A idade, né, à medida que a gente envelhece, as experiências que a gente tem durante a vida deveriam fazer de nós mais sábios, mais submissos a Deus. Mas isso não acontece automaticamente em nossas vidas. Muitas vezes a gente acredita, né, que se tivermos grandes experiências espirituais, nós poderemos nos manter longe do pecado e seremos capazes de estar sempre próximo de Deus. Né? Mas isso não é automático, porque nós precisamos seguir a Deus de maneira contínua, de maneira decidida e de maneira fiel, né? Sempre. Então, que a vida deste homem famoso, né, de Salomão, né, e o exemplo, a vida de Salomão nos sirva de exemplo, né, e nos dirija para uma maior dependência de Deus, de Jesus, né? E que nós precisamos manter muito próximos da presença de Deus, né? A Bíblia diz, chegai-vos a Deus, se aproxime de Deus e Ele se aproximará de vocês. Isso está em Tiago, né? Então, que a nossa vida, que nós não sejamos envolvidos, né, pela neblina, né, do sistema mundano que é inimiga de Deus, né? Que a neblina da confusão espiritual, né, não leve cada um de nós a praticar atos que hoje a gente nem sequer imagina. Né? Eu já vi muita gente que eram crentes firmes, fiéis, e que abandonaram o caminho de Deus por um monte de razões. Né? E o terceiro ponto, né, que eu queria abordar com isso, nesse tema que eu tinha selecionado para a mensagem desta manhã, né, que é a brevidade da vida. Né? Depois que eu escrevi o texto todo da mensagem, eu descobri que brevidade é o nome de um doce, né? Mas que a gente considera a brevidade da vida, né? Não um doce da vida, mas que o tempo de vida nossa é bastante curto, né? Mas o que fazer, né? Se a nossa vida é temporária, se somos peregrinos na Terra, né? Como tornar essa nossa existência
algo significativo, né? Como fazer que a nossa vida, a nossa caminhada, a nossa peregrinação, como diz a Bíblia, seja algo que valha a pena, né? E a gente chega no final dos nossos dias e diga assim, valeu a pena eu ter feito o que eu fiz, né? E um dos exemplos que a Bíblia nos ensina é servir, né? E servir nós encontramos em Jesus o exemplo mais claro, né, de serviço, de servir. Imagine Jesus naquela última noite, junto com seus discípulos, dando as suas últimas instruções. E ele faz algo que nenhum discípulo imaginou que ele fosse fazer. Jesus toma uma bacia de água, toma uma toalha e lava os pés dos discípulos. Jesus fez um serviço que era executado, né, pelo servo mais simples de uma casa daquela época, né? Quando o visitante chegava da sua caminhada para aquela casa, esse servo tomava água, uma toalha e lavava os pés dos visitantes, né? E Jesus fez exatamente isso. O que é importante nesse ato de Jesus? É uma lição que nós temos que aprender, né? Primeiro, nós demonstramos amor quando nós servimos, né? Isso está em João capítulo 13, no primeiro versículo, né? Segundo, quando nós servimos outras pessoas, nós estamos imitando, né, a vida de Cristo. Em terceiro, o que nós podemos aprender desse exemplo de Cristo lavando os pés dos seus discípulos é que nós somos abençoados quando nós servimos, né? Realmente nós servimos, né? Por que isso é importante? Porque nós somos abençoados nesta vida quando nós servimos a Deus, né? Quem serve a Deus sabe o quanto a presença, a graça, a ação de Deus, ela significa na vida da gente, né? Creio que muita gente tem experimentado isso, mas este exemplo de Jesus é algo que a gente deve repetir sempre em nossas vidas, né? Porque nós somos abençoados não somente nesta vida por ser usado por Deus, mas também porque seremos abençoados por Deus na nossa vida futura, na eternidade, né? Lá em Apocalipse 22, 12, diz o seguinte, né? Vejam, eu venho em breve e trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com os seus atos, né? Então vale a pena fazer o bem, vale a pena servir, né? E eu quero terminar dizendo as palavras que Pedro deixou, né, na sua carta, né? Deus concedeu um dom a cada um e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Você tem o dom de falar? Então faça-o de acordo com as palavras de Deus. Tem o dom de ajudar? Faça-o com a vontade, com a força que Deus lhe dá. Assim, tudo o que você realizar trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. Não importa qual dom nós tenhamos recebido de Deus. Precisamos usar isso para a glória de Deus, né? E Deus capacita, né? Como a palavra diz, Deus capacita a usar para servir uns aos outros, né? Bom, e o que nós podemos aprender de tudo isso, né? Da brevidade da vida, da peregrinação nossa, do serviço, né?
podemos aprender o seguinte: a vida cristã é uma maratona, né? E não uma corrida de velocidade. Um bom começo não significa, nem sempre é suficiente para ter um bom final, né? É preciso perseverar até o final, né? Uma outra coisa que podemos aprender é que Deus nos equipa, Deus nos capacita para cumprirmos as tarefas para as quais Ele nos chama. É interessante, né? Deus nos chama para servi-lo, se confiarmos nele, né? Então, assim, precisamos manter a confiança sempre em Deus. E, por final, quando nós enfrentamos as adversidades da vida, quando tudo parece desmoronar, precisamos olhar para aquele que tem o nosso futuro nas suas mãos. O que a Bíblia nos ensina. Existe uma gloriosa verdade, né? E essa verdade é que existe vitória em Jesus. Então, que o Senhor nosso Deus, o nosso Pai, nos capacite a viver neste mundo como pessoas que têm a cidadania do reino dos céus, né? E que Deus nos ajude e que nos abençoe nessa nossa caminhada, na nossa empreitada, na nossa peregrinação. Até que nós troquemos esta vida, este corpo mortal, por algo que é incorruptível, eterno, e possamos estar na presença do nosso Deus, né? Vamos orar? Eterno Deus e nosso Pai Celestial, nós te agradecemos pela tua palavra que nos ensina, que nos conforta, que nos aconselha, que nos mostra o teu reto caminho, o caminho da eternidade, o caminho da salvação. Senhor, toda a nossa existência está transparente diante dos teus olhos. O Senhor sabe as nossas alegrias, mas também sabe as nossas lutas, as nossas lágrimas, os nossos risos. Senhor, nós te suplicamos que o Senhor nos fortaleça para que possamos caminhar no teu caminho, na tua presença e de acordo com a tua palavra. Que a nossa existência, Senhor Deus, seja uma vida de serviço que traga honra e glória ao teu nome, ó Deus. Capacita-nos, ó Deus, para fazermos a tua vontade, ó Deus, e guia os nossos passos. Seja, ó Deus, a nossa rocha onde nós podemos firmar. Seja, ó Deus, a âncora da nossa alma. Seja, ó Deus, a bússola da nossa vida, que aponta sempre para Cristo Jesus. Por tudo isso, ó Deus, nós oramos e te agradecemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigado, pessoal.